Agora é hora de dar a volta por cima com a pastora Leila Lobo. Gente, nós vamos agora meditar na palavra do nosso Deus. Aquele momento que o Senhor vai falar conosco, continuar falando, não é? Nós vamos estar atento para ouvir a voz do nosso Deus. A palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós vamos clamar, invocar o poder do Senhor sobre a nossa vida. Vamos estar ouvindo a palavra de Deus e daqui a pouco nós vamos estar orando mais uma vez. Nós vamos ler no livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é conhecido como o profeta messiânico, porque Isaías profetizou anos e anos antes do nascimento de Jesus. Ele profetizou do nascimento, ele profetizou do ministério de Jesus, ele profetizou da volta de Jesus. Então ele é conhecido como profeta messiânico. E no capítulo 9 do profeta Isaías, nós lemos aqui do nascimento de Jesus, do governo de Jesus e tudo que esse nascimento de Jesus ia causar nas prisões, nas cadeias, nas amarrações, nas vidas sem esperança. Quando Jesus nasceu, muita coisa aconteceu. É como se acontecesse uma revolução ali naquele lugar. E um sistema que estava acabando, que Jesus veio para cumprir, a lei, estava começando, inaugurando a graça. Então Jesus veio para trazer um tempo de libertação, de cadeias serem quebradas e do esforço humano para ser salvo acabar. Porque ele mesmo disse que até João o Batista, o reino de Deus era tomado por esforço. Até João. Depois de João, Jesus foi até a cruz, pagou a nossa dívida e nos deu salvação pela fé nele, justificado pela fé nele, justificado pela graça, o favor imerecido que ele derramou sobre as nossas vidas. Então muita coisa mudou de lá para cá. Então nós vamos ver esse texto que está em Isaías no capítulo 9, a partir do primeiro versículo, que fala assim: mas para a que estava aflita não haverá escuridão. Nos primeiros tempos ele envileceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. O versículo 6 fala: porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então aqui o profeta Isaías estava profetizando da luz que é Jesus, que viria sobre todas as trevas, os lugares em trevas, as vidas em trevas, as pessoas em trevas. E o que é treva? O que são trevas? Falta de revelação, falta de palavra revelada, falta do conhecimento da verdade, cegueira espiritual. E você começa a andar tateando, sem saber para onde está indo, sem saber o que fazer, sem saber aonde você está. Né? Você sabe que ontem, em alguns lugares aqui de São Gonçalo, aconteceu aquele apagão. E você vê como é triste a gente ficar no escuro. Como é ruim ficar no escuro. Tudo escuro. Você sai, está tudo escuro. Você vai no portão, está tudo escuro. Né? Você está no quintal da sua casa, você abre a janela, tudo escuro. Tudo escuridão. Então, antes de Jesus nascer, havia uma grande escuridão. Havia falta de entendimento, falta de conhecimento. Então, naquele momento que Jesus veio, ele veio para trazer libertação. Ele veio para trazer mudança. Ele veio para mudar a nossa sorte, para virar o nosso cativeiro. Então, o texto diz que sobre todos que andavam em trevas, resplandeceu a luz. Então, ele veio para resplandecer nas trevas. E a palavra de Deus diz que as trevas, ela não prevalece sobre a luz, mas a luz prevalece sobre as trevas. Então começou um tempo novo, começou um período novo, começou o tempo da graça. E nós fomos alcançados por essa graça, esse favor imerecido. Nós não tínhamos como nos salvar, era impossível para nós a salvação. Mas ele foi até a cruz, foi obediente até a morte, morte de cruz, se fez servo e habitou entre nós. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 1, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Graça para nos alcançar, graça para nos salvar, graça para nos curar, para nos libertar, para nos perdoar, e verdade para nos manter libertos, para nos manter crescendo na libertação, desenvolvendo a nossa salvação, para nos manter nesse caminho, não só com aquele impacto da graça do começo do caminho, mas continuar o caminho andando em graça, continuar no caminho crescendo em graça e crescendo em verdade, porque não é só a verdade isolada que nos liberta, mas Jesus mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a libertação vem pelo conhecimento da verdade. E quem é a verdade? É Jesus. E Jesus é a palavra. Ele mesmo orava assim por nós, no Evangelho de João, no capítulo 17. Clamando ao Pai pela nossa vida, ele dizia: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o tempo todo Jesus falava em verdade, porque ele é a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então ele inaugurou esse tempo do favor imerecido, esse tempo da graça, o tempo que até hoje é o tempo
que ele convidava e chamava os pecadores: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É um convite da graça que até hoje brada na terra. Jesus chamando os cativos, Jesus chamando os cansados, sobrecarregados, desesperados, os sem esperança, para salvar, para libertar, para começar um tempo novo, para começar um tempo de favor imerecido sobre a nossa vida, um tempo que Ele traz favor, Ele traz redenção, Ele traz resgate, Ele traz remissão, justificação, Ele traz perdão, Ele traz cura, Ele traz libertação para a nossa vida, e Ele nasceu para ir à cruz. Jesus não nasceu. Por que Jesus, Ele foi muito rejeitado pelo seu povo? Porque eles esperavam um libertador humano. Eles estavam debaixo de um jugo do Império Romano. E eles queriam sair daquele jugo. E eles esperavam que Jesus, o Messias, libertasse-os daquele jugo. Mas o jugo maior que está sobre nós é o jugo do pecado. Com certeza Jesus liberta de outras amarras, de outros grilhões, mas o pecado é o maior grilhão. O pecado é a pior amarra. O pecado é a pior cadeia. Então, antes das outras libertações, Jesus precisava trazer a libertação do pecado. Jesus precisava ir à cruz e pagar um preço em nosso lugar. E pagar o nosso resgate. Por quê? Porque nós temos valor. Porque nós temos valor, Ele pagou um preço por nós. Por que nós temos valor? Porque Deus nos criou e nos deu valor. Ele nos deu tanto valor que o inimigo quis nos destruir. Porque o inimigo só destrói o que tem valor. Ele só persegue o que tem valor. Ele só assedia o que tem valor. Ele só arma laços para quem tem valor. Ele só vai ao encalço daquele que tem valor. Então Jesus foi à cruz para pagar o preço pelo nosso valor. O valor que Deus nos deu. E qual foi esse preço? O preço do sangue dele derramado ali naquela cruz. Uma dívida impagável que nós não poderíamos pagar. E ninguém poderia pagar por nós. Nós estávamos vendidos para o inimigo, mas Ele foi à cruz e pagou o nosso resgate. A palavra de Deus diz que Ele abriu para nós o novo e vivo caminho. Pelo sangue dele derramado na cruz, Ele nos reconciliou com Deus. A palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 2, que antes disso nós estávamos afastados de Deus, afastados da comunhão com Deus, afastado da presença de Deus. E em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, fala que nós estávamos excluídos da glória de Deus. A nossa situação era uma situação seríssima, mas Jesus nos comprou porque nós tínhamos um valor que Deus nos deu. E Ele foi até a cruz e pagou esse preço. E nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Por isso que o texto de Isaías, no capítulo 9, fala para nós que aonde havia trevas, resplandeceu a luz. E que Ele veio para quebrar todo aquele jugo, todas aquelas cadeias e todas aquelas prisões. Quem sabe, você que está me ouvindo agora, está vivendo um tempo que você está sendo dominado. Quem sabe dominado por vício, dominado por enfermidade, dominado por situações tão difíceis, tão adversas. E você não sabe como você vai fazer. Mas eu quero dizer para você nessa noite, a boa notícia é que Jesus já fez.
Jesus já tem o poder e a solução e a resposta para aquilo que você está enfrentando. Aí a pessoa fala assim, mas se ele tem, por que não chegou até a minha vida? Porque você precisa querer, porque você precisa clamar, porque você precisa dizer para ele, eu te quero na minha vida, eu te aceito como meu Salvador, eu te aceito como meu Senhor, eu quero que o Senhor entre aqui na minha vida e quebre essas cadeias, essas prisões, esses laços, eu quero ser teu, eu entrego a minha vida para ti agora. É necessário a decisão, é necessário decidir, é necessário abrir a boca e começar a falar, e começar a dizer para Deus aquilo que você precisa, aquilo que é a tua vida. Você precisa dar um brado nessa terra, que você não quer mais esse vício, você não quer mais essa prostituição, você não quer mais o adultério, você não quer mais o domínio do pecado, o domínio da enfermidade, da miséria na tua vida. Você quer libertação em Jesus Cristo. Ele veio para te desatar, para tirar todo o nó da tua vida. Ele veio para te abençoar, para te curar, para te libertar. Ele veio para te transportar desse império das trevas, aonde tem todas essas cadeias e prisões, e trazer você para o reino do seu Filho amado. Agora você tem que sinalizar para ele. Você tem que sinalizar. Nós vamos voltar para o capítulo 9, mas no capítulo 10... e no versículo 27, nós lemos assim: e naquele dia, a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e todo jugo será quebrado por causa da unção. Isaías 10 e 27. Então, que dia? No dia que Jesus nasceu, ele nasceu para quebrar todo jugo. Ah, mas ainda tem jugo na minha vida. Mas se você tem conhecimento que Jesus te liberta desse jugo, você não é obrigado a aceitar esse jugo. Nós ficamos no jugo quando nós não conhecemos a verdade, o que ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Mas a partir do momento que você sabe que ele despedaça jugo, que ele tira o governo do pecado da tua vida, o governo de toda imundícia, o governo de qualquer situação maligna, ele tira da nossa vida. A partir do momento que eu sei, eu não sou obrigada a aceitar isso. Eu vou à cruz e falo, Jesus, me liberta agora. Eu não quero mais isso aqui na minha vida. E eu vou quebrando toda aquela malignidade na minha vida, e vou rejeitando, e vou perseverando em rejeitar, e vou perseverando em não aceitar, e vou perseverando em continuar na presença do nosso Deus. Então, gente, o nascimento de Jesus, ele colocou um fim nas prisões, ele colocou um fim nas cadeias. O versículo 27 que eu acabei de ler é muito claro, que diz: naquele dia sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço. O que é uma carga no ombro e um jugo no pescoço? Quando alguém tem um jugo no pescoço, ela é governada por outro. É como se fosse uma coleira. Já viu a coleira no cachorro? Aí tem a corrente e você fica ali guiando o cachorro. Você que controla, você que guia. Então, antes de Jesus, o que estava acontecendo? Havia um controle do inimigo. E quando há um controle, você não faz o que você quer. Você faz aquilo que quem te controla quer. A tua vontade está na mão do outro. O teu desejo está na mão do outro. O teu pensamento está na mão do outro. E você tem aquele jugo governado por terceiros. E esse terceiro é quem? É o inimigo. É o adversário da nossa vida.
Então, quando Jesus veio, ele veio para tirar esse jugo, essa carga. Tirar a minha vida e a tua da mão do inimigo, do controle do inferno, o controle do pecado, o controle da miséria, o controle da doença. Quando ele foi à cruz, ele levou sobre ele todas as maldições da lei. 3 grupos de maldições. Maldições da miséria, das enfermidades e da morte. Todas essas maldições estavam sobre nós. Mas ele se fez maldito por nós na cruz para remover de nós essas maldições. Ele pegou as maldições, todas que estavam sobre nós, colocou sobre ele e colocou a bênção dele sobre nós, a cura dele sobre nós, a libertação dele sobre nós, o perdão dos pecados sobre nós, e levou sobre ele tudo que estava em nós, doença, pecado, enfermidade, todo o mal que estava sobre nós, ele colocou sobre ele. Foi isso que ele fez, exatamente isso que ele fez, e nos libertou desse governo do inimigo, desse domínio do inimigo. Ele despedaçou o jugo, e ele tirou do nosso ombro toda a carga, e ele nasceu para isso, Jesus veio para isso. E quando eu sei disso, e eu conheço essa verdade, eu posso tomar uma decisão de não aceitar o contrário do que Jesus me libertou, de não aceitar o contrário do que ele me garantiu e do que ele me deu na cruz do Calvário. Então o inimigo traz toda a malignidade, mas eu não sou obrigada a aceitar. Eu sei que em Jesus eu sou livre. Você sabe que em Jesus você é livre. Então o pecado não pode dominar, a enfermidade não pode dominar, o mal não pode dominar, nada pode nos dominar, porque nós somos livres por Jesus Cristo. Nós temos libertação plena e completa ali na cruz do Calvário. Então nós vemos também, vamos voltar agora para o capítulo 9, que foi nosso ponto de partida. O versículo 6 fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Então, quem governa? Jesus. Não é a enfermidade, não é o mal. O mal acontece, mas em Cristo ele não nos domina. Em Cristo nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então olha só, ele é o Pai da eternidade. Imagina isso, pensa nisso. Não tem nem como definir. Pai da eternidade, que nos deu uma vida eterna. Ele é conselheiro, ele é príncipe da paz. Então tudo isso nós temos direito. Nós temos direito a ser aconselhado pelo Espírito Santo. Nós temos direito a ter paz. Ele é o Deus forte. Então nós temos direito a usar o poder que há no nome de Jesus, a força que há no nome de Jesus, para desfazer todo o mal. Olha quanta maravilha tem no nome dele. E o nome dele também é maravilhoso, porque Jesus é maravilhoso, porque ele é aquele que opera maravilha na nossa vida. Então nessa noite, que você não desista, que você não aceite o mal, que você não se conforme com o mal, que você não procure se adaptar ao mal, e empurrando esse mal com a barriga. Você não é obrigado a viver mais essa malignidade, nem nessa malignidade, porque ele já despedaçou esse jugo na cruz do Calvário. Ele já tirou essa carga do nosso ombro. Ele é Deus forte, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Então nada dessas malignidades pode dominar a nossa vida. E aqueles todos que estavam em trevas, e sobre todos que estavam em trevas, resplandeceu a luz. Acabou. Veio, o que é a luz? A revelação veio.
O conhecimento veio. E o conhecimento nos liberta, abre os nossos olhos. O próprio Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o meu povo é levado cativo, porque lhe falta conhecimento. Então, quando você conhece Jesus, que é a verdade, o conhecimento vem para a tua vida. E pelo conhecimento, você não aceita mais um monte de coisa que está acontecendo. Você começa a rejeitar e repreender tudo aquilo que não é de Deus que está na tua vida. Você não está repreendendo Deus. Você não está dando ordem a Deus. Você está repreendendo o mal no nome de Jesus. E dando ordem para que o mal saia no nome de Jesus. Às vezes a pessoa fala: não, mas você não pode dar ordem. Para o mal eu posso dar ordem no nome de Jesus. Ninguém está dando a ordem para Deus, determinando Deus, controlando Deus, manipulando Deus. Não é isso, não. Mas é parando o mal que Deus quer que você pare. É rejeitando o mal que Deus quer que você rejeite. É não aceitando o mal que Ele quer que você não aceite esse mal, que você não se conforme, porque Paulo disse em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, não entre na forma desse mundo, em nome de Jesus, amém? Nós vamos estar orando agora, pela tua vida, e eu quero te desejar um Feliz Natal, para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua casa. Que Jesus, que é o príncipe da paz, entre na tua vida, na tua casa e na tua família. E aonde tiver algum mal, que saia pelo poder do nome de Jesus. Que nesse período de Natal, você tenha um encontro com Jesus, a tua família tenha um encontro com Jesus. Quem já está com Jesus, fique mais ainda com Ele, se aproxime mais ainda dEle. Que a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, enquanto nós podemos achar, vamos buscando e buscando e buscando, e nos aproximando mais dEle, e desejando Ele cada vez mais, o amado da nossa alma, o maravilhoso, o príncipe da paz, o conselheiro e o Deus forte. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos muito pela tua vitória, pelas tuas bênçãos derramadas. Obrigado porque o Senhor é a luz do mundo. Porque as trevas não prevalecem sobre a luz, mas a luz prevalece sobre ela. E aonde a tua luz resplandece, essa escuridão, essa ignorância, essa falta de conhecimento não fica. Porque o Senhor começa a denunciar as obras das trevas, expor as obras das trevas. E o Senhor começa a trazer a tua verdade liberta. E o Senhor começa a trazer conhecimento. E nessa hora nós clamamos: começa a tirar a escama dos olhos desse homem e dessa mulher, o tampão do ouvido desse homem e dessa mulher, e começa a trazer uma grande libertação para cada um. E grande, Senhor, um grande mover de libertação, um grande mover de quebra de prisões e de cadeias nessa noite. Meu Deus, que ninguém se conforme com o mal, ninguém se conforme com miséria, com enfermidade, ninguém se conforme com uma vida espiritual apática, mas que todos busquem uma vida fervorosa, uma vida espiritual fervorosa, que todos te busquem, busque a tua presença, busque a tua face, busque o teu poder, busque ter comunhão contigo a cada dia, porque a tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o teu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus te abençoe muitíssimo.